Fala Fogão, fim do Campeonato Carioca para o Botafogo e na disputa pelo quinto lugar para ver quem ficava com essa Taça Rio, o Vasco levou a melhor. Se durante os 90 minutos o Botafogo teve o maior controle do jogo, com exceção da metade inicial do segundo tempo, podendo inclusive ter decidido a questão no tempo regulamentar, vencendo por mais do que 1-0, na disputa de pênaltis, a imagem final que o Botafogo deixou foi muito condizente com aquilo que apresentou durante toda a competição. Foi simplesmente patético, ridículo, tosco, todos os adjetivos nesse sentido que a gente possa pensar e imaginar para tentar descrever a participação do Botafogo nesse campeonato estadual. A partida em si, conforme eu disse, foi de controle do Botafogo. Um time que teve uma postura mais agressiva na marcação, que subiu as suas linhas e que, de certa maneira, surpreendeu o adversário. Eu acredito que o Vasco não contava com o Botafogo subindo a sua linha de marcação, pressionando a saída de bola. E isso fez com que o Vasco, em todo o primeiro tempo, tentasse escapar apenas no contra-ataque. O Vasco estava perdido no jogo, o Botafogo tinha o domínio, teve grande oportunidade no escanteio com o Pedro Castro, com menos de 2 minutos, depois um grande lance também com o Rafael Navarro, mas foi pouco para um time que teve o controle da primeira etapa. Verdade seja dita, o Botafogo continuou apresentando aquela velha dificuldade de converter bons momentos dentro do jogo em finalização, em chances muito claras de gol. Se a gente parar para pensar, a primeira etapa do Botafogo, embora com o controle do jogo, não teve grandes oportunidades, foram apenas duas. 2 oportunidades em 45 minutos, é pouco, a gente precisa evoluir nesse quesito. Já no segundo tempo, o Vasco voltou muito melhor do que o Botafogo na metade inicial. Tomou conta da partida, o Botafogo perdeu seu meio de campo, o meio de campo com Ricardinho e Romildo não estava funcionando, verdade seja dita, tinha muito espaço, um buraco gigantesco entre a nossa linha de meio de campo e a linha defensiva. E o Vasco foi tentando aproveitar esses espaços, mas mesmo tendo todos esses espaços, não conseguiu criar uma grande oportunidade. Até teve ali algumas finalizações que deram trabalho para o Douglas Borges, mas nada assim muito espetacular. Depois da parada técnica, o Vasco ainda teve algum domínio, mas passado ali os 25 minutos do segundo tempo, o Botafogo voltou a assumir o controle do jogo. Chegou ao gol da vitória durante os 90 minutos, num bate-rebate danado, o Botafogo finalizando 3 vezes dentro da grande área, sem a defesa vascaína conseguir afastar. Fizemos esse gol, tivemos outras oportunidades, especialmente com o Felipe Ferreira, que desperdiçou uma grande chance já na reta final da partida, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o 2-0. Fica logicamente aqui o destaque para o estilo de jogo que o Botafogo apresentou no clássico contra o Vasco. A gente que não tinha vencido um clássico ainda nesse Campeonato Carioca, conseguimos essa vitória que dá moral para a estreia na Série B. Só que tudo aquilo que o time conseguiu apresentar, que poderia ter apaziguado um pouco aquele sentimento do torcedor botafoguense em relação a tudo que vem acontecendo com o Glorioso ao longo dessa temporada, foi por água abaixo na disputa de pênalti. Não valia absolutamente nada, era o 5º lugar, mas você não pode simplesmente cobrar as penalidades dessa maneira. Os 3 jogadores foram completamente displicentes. Cobranças fracas, cantando o canto que ia bater e facilitando logicamente a vida para o Vanderlei. Fez a parte dele, tá lá pra isso, mas sinceramente, ainda bem que durante a Série B o Botafogo não precisa se preocupar com disputa de pênaltis. Afinal de contas, se a gente somar essa disputa de pênaltis para a Copa do Brasil contra o ABC, foram 7 penalidades cobradas pelo Botafogo, apenas 1 gol marcado. Isso é realmente muito preocupante, porque durante a campanha da Série B, embora não tenha disputa de pênaltis, logicamente, nós podemos sim ter partidas onde uma penalidade pode decidir o jogo, a favor ou contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o Douglas Borges já sinalizou que não é pegador de pênalti. Infelizmente, diga-se de passagem, porque a gente se acostumou com o Cavalieri e principalmente com o Gatito, pegando muito pênalti a favor do Botafogo. Mas o Douglas Borges parece não ter essa característica de ser um pegador de pênalti. Então lá na frente, quando tiver a oportunidade, nós temos que fazer. Uma disputa de pênalti que não vai ter mais ao longo dessa temporada, já deu pra ver que o Botafogo vai ser uma negação. Agora, durante a competição, tendo a oportunidade de marcar um gol com uma cobrança de pênalti, o Botafogo não pode desperdiçar. Em relação à parte coletiva do jogo, eu quero destacar aqui a postura da equipe ao longo dos 90 minutos. O que a gente viu na partida de hoje foi um time mais ligado, um time buscando, pelo menos na fase de marcação, fazer movimentos mais coordenados. Não foi à toa que a gente dificultou a saída de bola do Vasco. Da mesma maneira, está muito parecido com o que o Vasco havia feito com o Botafogo lá no Nilton Santos. O Vasco, quando subiu as suas linhas na primeira partida, também dificultou bastante a nossa vida. E o Botafogo, então, quis contra-atacar com o mesmo remédio, digamos assim.
Começou o jogo pressionando e durante a partida, em diferentes momentos, voltou a fazer uma marcação com a linha alta. Isso naturalmente criou dificuldades para o time do Vasco, que não estava conseguindo sair. Mas fica aqui o destaque para o seguinte: o nosso meio de campo, e principalmente o nosso lado esquerdo, foi praticamente inoperante. O Pedro Castro, atuando mais adiantado, não consegue exercer o seu melhor futebol. Desperdiçou algumas puxadas de contra-ataque, não é um cara que saiba fazer essa função de 10, e quando joga mais adiantado, a menos que sobre uma bola para ele ter a oportunidade de finalizar em direção à meta adversária, o Pedro Castro acaba ficando uma peça meio solta no nosso meio de campo. Da mesma forma, vale destacar o meio-campo contando com Ricardinho e Romildo sem qualquer pegada na marcação. Inclusive, a respeito do Ricardinho e do Romildo, vale comentar o seguinte: a parte física do Ricardinho é o grande inimigo do jogador. Afinal de contas, técnica, dá pra ver que o Ricardinho tem alguma, ajudando ali na distribuição de jogo, fazendo alguns lançamentos. Mas a parte física no futebol profissional, principalmente numa Série B, que é muito contato físico, jogadores que se impõem mais fisicamente, isso pode realmente pegar para o atleta. E pode pegar por consequência para o próprio Botafogo. Já em relação ao Romildo, o jogador foi praticamente peça nula durante todo o jogo. Se você tivesse o Romildo ou não tivesse o Romildo no time do Botafogo, não ia ter feito a menor diferença. Claramente, o garoto não está pronto para assumir a titularidade no Botafogo. Tomara, portanto, que o Luiz Oyama, que está chegando ao Botafogo a partir do Mirassol, possa fazer um grande campeonato, que possa vestir a nossa camisa, não sentir a pressão e comandar esse setor do meio de campo, que é muito importante para o Botafogo. Agora, falando a respeito do lado esquerdo do Botafogo, o time claramente está desequilibrado. Do lado direito, o Ronald conseguia dar profundidade ao time. O Varley, inclusive, embora não tenha aparecido tanto no campo de ataque, conseguia de vez em quando chegar ali com o Ronald. Já pelo lado esquerdo, como o Marco Antônio afunila as jogadas e o PV não fazia tanto assim a ultrapassagem, o time ficava desequilibrado, tendendo a jogar o tempo inteiro pelo lado direito, conforme a gente viu acontecer em diversos momentos. Quando o Enio entrou na segunda etapa, a coisa mudou um pouco, porque o Enio tem uma característica que é parecida com a do Ronald, de querer partir para cima da marcação. A diferença de um atleta para o outro é que o Enio levanta a cabeça quando entra na grande área. Vide a jogada que ele fez lá no final do segundo tempo, que o Rafael Navarro não conseguiu dominar, ela sobrou para o Felipe Ferreira, que infelizmente isolou, chutou por cima. Mas o Enio nesse time do Botafogo tem que ser titular. A gente não pode ter um time que é capenga, ele joga mais de um lado do que do outro. Tudo bem você colocar o Marco Antônio jogando pela esquerda, embora ele não tenha característica de ponta, desde que o PV faça a ultrapassagem, que você dê liberdade para o lateral esquerdo subir ao ataque e ganhar essa profundidade com o seu lateral. Se o Varley não dava profundidade porque o Ronald já fazia isso, e a tendência do Ronald é sempre puxar essa bola para a linha de fundo, pelo lado esquerdo a gente também tem que ter essa alternativa. E o PV, portanto, caso o Marco Antônio seja utilizado nessa função mais uma vez, siga sendo utilizado assim pelo Marcelo Chamusca, o PV tem que subir ao ataque. A gente tem que ver o lateral, que tem um bom apoio no ataque, aparecer mais lá na frente. Essa profundidade pelo lado esquerdo, assim como pelo lado direito, vai ser muito importante. Principalmente se o Botafogo quiser realmente jogar em função do seu centroavante. Se a bola não chega em condições do centroavante marcar, fica difícil a gente cobrar de qualquer jogador que venha a ser contratado, ou mesmo dos atletas que já estão no Botafogo hoje, seja o Navarro, seja o Matheus Nascimento. Para o 9 funcionar no Botafogo, essa bola tem que chegar. A gente tem de um lado jogada de profundidade e do outro a jogada sendo afunilada. Isso precisa ser corrigido. Da mesma maneira, precisa ser corrigida algumas escolhas do treinador. E falando a respeito do Marcelo Chamusca, sendo muito honesto, eu não acredito na queda do Marcelo Chamusca. Se de repente o Botafogo tivesse perdido hoje, talvez acontecesse. Mas como durante os 90 minutos a postura da equipe foi diferente daquilo que a gente vinha vendo, sinceramente eu não acredito que a diretoria nesse momento, embora exista muita pressão, tome essa decisão. Até porque a Série B começa na sexta-feira. E a diretoria vai argumentar que nessa altura do campeonato vai ficar muito complicado para o Botafogo. Essa decisão, convenhamos, tinha que ser tomada há muito tempo atrás. Não foi. E agora o mais provável é que a gente tenha o Marcelo Chamusca durante algum tempo da Série B. Vai depender, logicamente, se a evolução da equipe vai aparecer. Uma evolução que o treinador cisma em enxergar e que, logicamente, na partida de hoje, vai argumentar em cima disso. Apesar
da péssima imagem final que tenha ficado por conta da disputa de pênalti. Mas é isso, Fogão. No capítulo final do Campeonato Carioca, o Botafogo teve toda a chance de deixar uma imagem mais positiva na cabeça do seu torcedor. Uma esperança de que na Série B a gente pode ver alguma coisa diferente. Mas infelizmente, a disputa de pênalti, a imagem final que esse time deixa nesse campeonato estadual, coloca mais uma vez aquele grito muito forte na garganta do torcedor botafoguense. Fora Chamusca, com ele não dá pra ficar. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito da partida, da disputa de pênaltis, da situação do Chamusca, das atuações individuais? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, por gentileza, se você não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe também esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp, redes sociais, enfim. Me ajude no crescimento do canal e a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.